Oi, Evanilson, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A gente estava a caminho do Teixambá, mas paramos antes, porque tem duas unidades da garagem de uma das empresas, da Caxangá, que tem uma frota de 318 ônibus. E hoje pela manhã, gente, aqui nessa garagem não saiu nenhum ônibus. A gente sabe que teve orientação por parte do Grande Recife para a circulação de 70% da frota no horário de pico, que agora é entre 5 horas da manhã até 9 horas da manhã e depois de 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. Mas por enquanto, nesse ponto aqui não saiu nenhum ônibus. A gente está vendo aí um ônibus quase na saída, porque houve uma tentativa, por parte da empresa, com inclusive o chamamento de algumas pessoas que trabalham de forma freelancer, que não são funcionários, não são rodoviários, porque de acordo com a categoria, está todo mundo bem mobilizado. Aldo Lima, presidente do Sindicato dos Rodoviários, está aqui com a gente para conversar. Como é que vocês estão acompanhando nas garagens? Então, realmente não tem ônibus saindo de jeito nenhum, Aldo? Bom dia. Bom dia. Apenas a frota de emergência a gente está respeitando, porque a gente sabe que isso é legal. Mas a cartilha de greve ela precisa ser respeitada. Além disso, a gente não está liberando. E tem uma outra situação que eu preciso denunciar. Vamos, claro, procurar o Ministério Público do Trabalho para fazer essa denúncia formalmente, mas as empresas elas estão contratando terceirizados, freelance, pessoas que não fazem parte do quadro da empresa para trabalhar, colocando a população em risco. Inclusive, não pode, porque na própria Convenção Coletiva de Trabalho também há uma proibição, tanto na lei de greve quanto na nossa Convenção Coletiva de Trabalho, que diz que não pode pegar terceiros para trabalhar. Então, a empresa está desrespeitando, nós vamos fazer a denúncia necessária ao Ministério Público do Trabalho sobre essa situação. Vamos respeitar, é claro, a saída da frota, a frota de emergência, aquele número mínimo, mas 70% é impossível, porque a gente sabe que 70% não é greve, é querer ferir o nosso direito de fazer greve. Um percentual, então, quantos ônibus, por exemplo, vão sair daqui agora da garagem para atender aqui Olinda? Bom, a gente vai fazer um controle. Vamos primeiro, para poder dar essa informação é mais difícil, porque eu primeiro preciso entender. Se tiver freelancers aqui, já que eu sou desta garagem e conheço, nós não vamos permitir sair. Aí eu vou dialogar, vou conversar aqui com a empresa e fiscalizar o número de emergência para poder ser atendido, para que a população seja atendida pelo menos minimamente. Nas outras garagens, o que vocês já receberam de informação dos representantes que estão em outros pontos? Bom, primeiro dizer que a adesão foi massiva, A categoria não participou furando a greve. A categoria ficou em casa e essa é a orientação do sindicato. Fiquem em casa. Durante o dia vamos ter várias manifestações, o sindicato vai garantir a luta da categoria, até que este impasse venha a ser discutido, ser negociado ou, infelizmente, que o judiciário ele venha a tomar providência diante dessa situação desse impasse. Aí vamos falar sobre esse impasse, O que é que está em negociação e por que vocês chegaram a esse extremo, em relação à proposta apresentada pelas empresas? A proposta da empresa é insuficiente, Além de ser insuficiente, tem uma situação que a gente quer denunciar. Tem uma cláusula na Convenção Coletiva de Trabalho, e é claro que foi negociada por gestões anteriores, e esta cláusula eu acabei herdando, mas que é muito lesiva, muito prejudicial ao trabalhador, que a gente chama cláusula do controle de jornada de trabalho. Por exemplo, o trabalhador ele desce do veículo a partir daquela viagem, logo após aquela viagem, aquele tempo de bandeira, o intervalo de bandeira, para ele poder descer do veículo, respirar, beber uma água, ir ao banheiro. As empresas estão descontando até 30 minutos, como se ele não estivesse à disposição da empresa. E essa cláusula é muito ruim para o trabalhador. Isso, quando a gente totaliza esses 30 minutos vezes os 26 dias trabalhados, dá um total de 12 horas extra que esse trabalhador deixa de receber. Fazendo o cálculo das horas extras, R$ 264, ou seja, o valor que eles apresentam de reajuste não contempla e o pouco que eles ainda ofereceram, eles vão tirar com essa cláusula que existe. Por isso que a categoria está insatisfeita, além de não termos um plano de saúde diante de um trabalho que é tão estressante, os trabalhadores adoecem, a violência. Infelizmente, a gente não conseguiu avançar no plano de saúde, e a categoria se revoltou por isso e por essa razão rejeitou a proposta da Urbana. Por isso que queríamos muito que o governo do estado participasse para tentar resolver esse impasse. Infelizmente, o governo tem sido omisso até o momento. Eu tenho certeza que vocês têm consciência do impacto gerado, Mais de 1,5 milhão de passageiros que são impactados na região metropolitana por conta da ausência de ônibus na rua. Qual a sua mensagem, como representante da categoria, para a população também nesse primeiro dia de greve? Na verdade, a gente sabe que qualquer greve, seja lá a categoria que esteja lutando em greve, causa um impacto na sociedade, mas a greve é o último instrumento que o trabalhador ele utiliza quando as negociações não avançam.
lamentavelmente, infelizmente, é isso, né? Gostaríamos muito de avançar nas negociações e não fazer esta greve. Esta greve tem um culpado e a gente precisa apontar. É o governo que não se posicionou para resolver esse impasse, tem sido omisso até o momento, e as empresas que têm dificuldade de avançar nas negociações. Esses são os culpados. De qualquer maneira, a gente tem agradecido muito o apoio da população, que tem sido massivo o apoio da população, porque sabe que a luta dos rodoviários é uma luta legítima. A gente está falando de trabalhadores que estão adoecendo, que precisam ser valorizados, né? Tanto em relação ao seu salário, como também na condição de trabalho. Então a população tem sido massiva em apoio aos rodoviários, a gente só tem a agradecer. Muito obrigada, Aldo. A gente continua acompanhando, né, Venilson, toda essa mobilização, essa movimentação. E aqui, como vocês estão vendo o ônibus aí, o acordo que foi firmado é que seriam 15 liberados, mas apenas se tiverem rodoviários da empresa dirigindo e não esses terceirizados. Então vamos acompanhar como é que vai ser a movimentação de hoje. A Polícia Militar está aqui na garagem, também na outra garagem, para poder acompanhar essa mobilização. Eu volto com você no estúdio.